obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Você tem acompanhado o caso do homem em situação de rua com câncer de boca que foi internado aqui em Londrina por meio de uma operação em conjunto com as secretarias de saúde, assistência social, o SAMU e também a Polícia Militar? Moradores realizaram denúncias sobre o homem doente que andava pelas ruas da cidade com o aspecto do rosto muito prejudicado pela doença não tratada. E eu não sei com vocês, mas me surgiram tantas dúvidas sobre como lidar com a população em situação de rua, quais são os direitos deles, por que é de fato um problema que todos nós devemos olhar para isso e como agir, como proceder. Para falar sobre isso, a gente vai receber aqui ao vivo a advogada especialista em saúde, a Silvana Cruz Melo, para nos ajudar. Silvana, obrigada que você veio. Tá linda! Obrigada, Sara. Silvana, você sabe que a gente não sabe até que ponto a gente pode, a gente deve, o que é direito, o que é dever, o que é obrigação, porque a gente às vezes fica de mãos atadas e não sabe como agir. No caso desse morador, vamos fazer o seguinte, vamos relembrar um pouquinho o caso? Sim. Roda aí o VT para a gente relembrar um pouquinho o caso e a gente poder discutir essa situação. Uma verdadeira operação foi montada na tentativa de levar o homem para o hospital. Mesmo com um câncer na boca, ele teria problemas mentais e continuava resistindo. Quem já encontrou com ele lamenta, porque esse é um caso grave de saúde. Ele fugiu. Ele estava ontem ali pedindo as coisas ali no prédio. E o que muita gente se questiona é se nesse caso a internação deveria ou não ser compulsória. Afinal de contas, o homem teria problemas mentais e corre risco de morrer. A pessoa já não tem mais como responder por ela mesma, né? Então alguém tem que controlar esse tipo de cidadão, né? Acho que seria a melhor opção do que deixar morrer na rua. Preocupante, de certa forma, mas que se ele não quiser aceitar ajuda, não tem muito o que fazer. O certo seria internar à força, assim, e deixar ele lá até ficar bem, mas se ele ficar fugindo e não quiser ficar lá, não adianta, não tem muito o que fazer. Silvana, nesse caso, a gente poderia chamar de uma internação compulsória? Esse é o nome correto? Na verdade, Sara, o nome internação compulsória ele já deixou de existir. O que nós temos na legislação é a internação voluntária ou a internação não voluntária. A não voluntária é a antiga internação compulsória que as pessoas comentaram ali na entrevista. Esse caso gerou um pouco de polêmica, porque tem gente que falou assim, eu nem devia ter feito isso, se ele não quer, deixa ele. Tem outras pessoas, não, é nosso dever, é nossa obrigação, é saúde. A gente está fazendo isso para o bem dele. É difícil porque nós, como cidadãos, às vezes a gente não sabe como agir. O que fazer? Qual que é a postura correta nesse momento? Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar um dado que eu vi hoje, que nos últimos 10 anos a população de rua no Brasil aumentou em mais de 20 mil pessoas. Então é um problema, é uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, por um observatório que eles possuem. Então é um problema que nós temos no dia a dia e cada vez mais situações como essa, em que a população de Londrina quis participar, pediu ajuda para o poder público, né, vão aparecer não só na mídia, mas vão aparecer socialmente. O morador de rua, tal como nós, é um cidadão e tem todos os direitos que nós temos. Então, nós temos direito à alimentação, moradia, educação, saúde e tudo mais. O grande problema do morador de rua é que, por ser morador de rua, ele não tem um endereço fixo, ele é considerado uma pessoa hipervulnerável. Muitas vezes, ele pode estar associado esse problema de morar na rua também a uma dependência de drogas ou até de outro tipo de, não só drogas, mas também outro tipo de dependência química, né? Algum tipo de dependência química, obrigada. E daí, nesse caso, a população, ela tem que, se houver violência ou cometimento de um crime, procurar a polícia. Caso contrário, procurar o poder público para pedir, né, para que essa pessoa receba os atendimentos, tanto via assistência social, quanto via outras secretarias que o município ou mesmo o estado tenham para auxiliar. E no caso da pessoa não querer fazer o tratamento, eu não quero. E aí, o que fazer? Não existe essa obrigatoriedade.
Não existe obrigatoriedade. Na verdade, a lei, desde 2018, o SUS ele é obrigado a atender o morador de rua, né? A pessoa que está em situação de rua, ela pode ser atendida pelo SUS, independente de ter endereço ou não, mas a internação ela não pode ser compulsória. Ele é encaminhado até o SUS, no SUS ele vai receber o tratamento que ele precisa mediante prescrição médica e depois que ele se restabelecer, ele tem que receber alta e sair do hospital. Inclusive, a pessoa pode pedir para sair. Se ela estiver recebendo o tratamento, ela pode pedir, dizer que não quer mais receber o tratamento e sair. E a internação compulsória, o Poder Judiciário, ele só admite mediante alguns requisitos que são mais difíceis de serem atingidos quando eu estou falando de uma população, de uma pessoa em situação de rua. Quais seriam esses requisitos? Esses requisitos hoje, basicamente, são, primeiro, provar que essa pessoa já se submeteu a algum tipo de tratamento que não seja um tratamento hospitalar ou um tratamento de internação. E dentro desses tratamentos, ela já teve acompanhamento médico, psiquiátrico, com assistente social e tudo mais. Um relatório médico dizendo que essa internação agora é a única forma que tem para ela se restabelecer e depois disso essa pessoa pode ser internada. Mas sem essas ações antes da internação hospitalar e sem essa prescrição médica, é praticamente impossível que ela consiga ter uma internação compulsória da forma com que as pessoas até sugeriram na entrevista. Neste caso, ele se enquadraria nesses requisitos? Eu não conheço a situação específica dele, né? Pelo que eu vi, a Secretaria tanto de Saúde quanto de Assistência Social, SAMU e a Polícia Militar levaram ele até o hospital. Ontem parece que ele fugiu, ele não quis permanecer e hoje novamente ele foi internado. Né? Então, nessa situação, tem que ter uma equipe multidisciplinar, né, que vai acompanhá-lo para fazer essa avaliação, desenvolver um projeto de atendimento individual para ele e tentar encaminhá-lo. Mas caso ele não deseje permanecer ou a família dele, de repente, se aparecer também não quiser que ele fique, não temos como obrigá-lo a ficar, porque é uma situação de saúde, não uma situação de criminalidade. Então, ele não pode ficar no hospital ou em algum outro local, mesmo que seja psiquiátrico, sem a vontade dele ou da família dele. Tá vendo, gente, como o caso é mais delicado do que a gente imagina? Muito mais. Eu acho que é muito importante a gente salientar que todos os cidadãos têm direito a atendimento médico, atendimento SAMU, polícia. Então, caso você veja algum morador de rua passando mal que deseja um atendimento, você tem a possibilidade de ligar e chamar esse serviço, porque ele vai ser atendido e deve ser atendido. E deve ser atendido, como qualquer outro cidadão. Não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele tem, inclusive, direito à prescrição médica, mesmo que ele saia do hospital, a medicação que é oferecida pelo SUS, ele tem direito de levar consigo, tomar essa medicação. O grande problema é que nós sabemos que depois que eles voltam para a rua, eles deixam de fazer o tratamento e muitas vezes eles acabam agravando a situação. Nessa situação desse senhor, o que mais chocou a população, na verdade, foi essa questão de eles ter um câncer na boca, e isso, eu até vi em outras entrevistas, chamam parasitas, moscas, cheiro ruim, tem uma sensação desagradável, e isso sensibilizou as pessoas que pediram ajuda. Mas muitos não têm essa situação, eles têm uma dependência química, mas não têm uma doença aparente, né? E daí eles acabam muitas vezes ficando ou à mercê do que o município, o Estado, o poder público, de uma forma geral, pode oferecer, ou então até que, infelizmente, muitas vezes eles acabam sendo chamados, né, porque cometeram algum crime ou alguma violência. Silvana Cruzimelo, obrigada por ter vindo, foi um prazer recebê-la. O prazer obrigada, foi todo viu? meu. Você fica agora com a Terra Prometida, na sequência tem Cidade Alerta e às 6 da tarde, Cidade Alerta com ele, Vinícius Buganza. Te encontro amanhã, 2h30 da tarde, aqui na tela da RIC TV. Beijo.